Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Vida de Enfermeiro. Eu sou o enfermeiro Marcel e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para nós profissionais da área da saúde, o sigilo. Mas antes de falarmos sobre sigilo, eu quero te pedir que deixe um like nesse vídeo, assim a plataforma do YouTube vai entender que você gostou e recomendar para outros colegas. Se inscreva caso você não seja inscrito, ative o sininho das notificações para tu saber quando está saindo vídeo novo, compartilhe e deixe seus comentários. Bem pessoal, o que é o sigilo profissional? É nada mais do que a gente manter em segredo informações e dados que a gente recebe dos nossos pacientes durante o exercício das nossas funções. Mas será que todas as informações que a gente recebe a gente pode divulgar? Será que qualquer pessoa pode ter acesso ao prontuário do paciente? Será que os comentários que eu faço, às vezes com algum colega, pode representar a quebra de sigilo? É o que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Então assista ele até o final, deixe seus comentários e a sua opinião sobre esse tema que pode ser bem polêmico. O sigilo profissional é algo tão importante, pessoal, que ele já é previsto em vários códigos de éticas de quase todas as profissões. Afinal, quando uma informação é mantida em sigilo, a gente preserva a imagem da pessoa que é a detentora dela, ou seja, no nosso caso, os nossos pacientes. Afinal de contas, quantos pacientes chegam para nós e acabam contando a sua vida íntima, contando como adoeceram, contando como é que são seus tratamentos, e muitas vezes divulgar essas informações pode criar para ele um constrangimento e ele acaba ficando exposto aí de repente a um constrangimento social, porque muitas vezes o problema que ele tem não era para ser divulgado. O Código de Ética de Enfermagem, no seu artigo 81, já orienta que o profissional de enfermagem não deve divulgar informações quando elas não forem pertinentes ao atendimento desse paciente. Ou seja, não devemos divulgar informações para nenhuma outra entidade ou profissional que não vai respeitar a questão de privacidade e sigilo do paciente. Porém, no nosso dia a dia de trabalho, muitas vezes nós vamos lidar com outros colegas profissionais. Se esses colegas profissionais vão utilizar dessas informações para auxiliar na assistência, ou seja, para causar um benefício ao paciente no âmbito de tratamento, é óbvio que essa informação pode ser compartilhada. E cabe também ao profissional enfermeiro orientar a sua equipe quanto à importância do sigilo. E o nosso código de ética já nos orienta que é proibido franquear informações com qualquer outro profissional que não esteja diretamente ligado à assistência prestada. Ah, Marcelo, então quer dizer que o fato de eu ser enfermeiro dentro do hospital, eu não posso ir em qualquer setor, olhar o prontuário, perguntar informação de algum paciente? Não, não pode. Você não está tratando desse paciente, se o setor que você está atendendo não faz parte da sua assistência, essas informações são sigilosas para aquele conjunto de profissionais que lá estão atendendo. Ah, mas o paciente que está lá é amigo de um amigo meu, eu queria saber como é que ele está, eu só quero uma informaçãozinha. Veja bem, divulgar a informação para um profissional ou para qualquer pessoa que não está ligada no tratamento desse paciente pode implicar numa coisa chamada quebra de sigilo. Ou ainda, divulgar qualquer informação, fotos, partes de documentos que possam identificar o paciente também caracterizam quebra de sigilo. E o sigilo, pessoal, é algo tão importante que eu como profissional, ou você como profissional que está atendendo o paciente, pode se negar a passar essa informação para qualquer pessoa. E quando o profissional for servir de testemunha durante algum processo, ele tem sim a autonomia de declarar o seu impedimento de passar informações sigilosas. Mas divulgar informações que não são pertinentes a outras pessoas, qual o crime que eu estou cometendo? Pessoal, no âmbito ético, você pode ser processado por descumprir as normas do nosso código e com isso receber algumas sanções. A única exceção para a gente fazer a divulgação são nos casos de ordem judicial. Agora, a divulgação dessas informações para qualquer pessoa sem critério e sem a finalidade terapêutica pode também te causar um processo no âmbito civil criminal. O Código Penal Brasileiro, no seu artigo 154, já nos orienta que divulgar uma informação sigilosa sem justa causa pode nos causar de multas até a detenção por 1 ano. Lembrando, pessoal, conforme for o dano causado por essa informação, a justiça pode ampliar essa punição. E um detalhe muito importante, muitos profissionais que não são da área da saúde, ou seja, não são médicos, não são enfermeiros, mas que atuam dentro das unidades hospitalares, por necessidade de função, podem ter acesso ao prontuário do paciente. Recai a esses profissionais as mesmas condições técnicas de manter o sigilo das informações que ali eles tiveram contato. Então, resumindo, eu não posso entrar em qualquer setor, mesmo sendo um profissional da instituição,
pegar o prontuário do paciente ou questionar outros profissionais lá para saber das informações do paciente se eu não for atender esse paciente diretamente? Exato. Se você não atende esse paciente, se ele não é da sua assistência, o sigilo deve ser preservado. É por isso que muitos hospitais hoje têm um sistema de prontuário eletrônico onde o profissional, para acessar esse prontuário, ele tem que ter uma senha e um login. Só que essa senha e esse login, ela não é liberada quando é acessada de algum outro setor. Ou seja, se você é do CTI e quer ver uma informação de um paciente que está na clínica cirúrgica, muitas vezes você não vai conseguir, porque esse paciente não está sob a sua assistência. E quando a gente dá a informação sem a autorização do paciente, ou seja, sem o consentimento do paciente para qualquer outra pessoa, isso pode causar danos muito importantes. Muitas vezes o paciente tinha uma informação extremamente sigilosa de uma doença a qual ele não queria que a família soubesse, para não causar preocupação, não causar nenhum desgaste emocional, e a gente acaba comentando sem autorização dele. Isso pode criar um transtorno, um constrangimento, né, e ser passível até de uma punição. Mas e a questão do prontuário médico? Afinal de contas, o prontuário deve ser acessado pelos profissionais, não é verdade? Como que fica a questão do sigilo? Bom, pessoal, o prontuário ele é um facilitador de informações entre os vários profissionais que atendem o paciente. Como eu já falei, se você vai pegar essa informação para trabalhar na assistência do paciente, é óbvio que você tem o direito de verificar as informações que lhe são dadas, os dados gerais do paciente. Por exemplo, as equipes de enfermagem assistem o paciente em várias maneiras, e isso deve ser registrado no prontuário. Então, cada vez que o paciente nos relata algum problema durante a sua internação ou em determinado momento ele dá uma informação que a gente não sabia, isso vai ser relatado e, se for pertinente, deve ser divulgado entre os profissionais que estão atendendo a fim de aprimorar o tratamento. Mas e aquela história do eu quero acessar meu prontuário, eu sou familiar, eu quero ver o que está acontecendo? Funciona assim? Qualquer pessoa, sendo membro da família, pode chegar e acessar o prontuário? Não, pessoal, não é assim, qualquer pessoa chega e pega o prontuário, tá? Para isso, existem algumas regras básicas que devem ser respeitadas. Então, basicamente, quem pode solicitar, né, e ver o prontuário do paciente? Primeiro, o próprio paciente ou o seu representante legal. Segundo, a justiça, e todo esse documento do prontuário vai ser entregue para um juiz. E terceiro, os sucessores legais desse paciente, respeitando então a normatização do Conselho Federal de Medicina. E para ter acesso a esse prontuário, o paciente ou o familiar deve pedir para quem? No caso de clínicas particulares ou consultórios, é diretamente para o médico, onde ele vai solicitar ao médico, né, o acesso ao seu prontuário, até mesmo para saber o que está acontecendo, o que ele tem de informações. Ressalto aqui que é muito importante, quando mostrar o prontuário para o paciente, ter um profissional ali devidamente capacitado, até para esmiuçar os termos técnicos, os exames que foram solicitados. E nos hospitais? Bom, nos hospitais, pessoal, a solicitação de acesso ao prontuário deve ser feita ao diretor técnico. Essas recomendações são estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então veja bem, todo paciente pode e deve ter acesso ao seu prontuário mediante cumprir as normas que nós acabamos de falar. Segundo, qualquer outra pessoa que não paciente deve ter, então, uma representação legal, ou seja, tem que ser comprovado que essa pessoa tem o direito de ter o acesso ao prontuário do paciente. Então, nos casos de menores de idade, isso vai ser feito pelos pais ou pelo seu representante. Claro que para isso ser feito, deve ser apresentados os documentos que comprovem, né, essa legalidade. Ou seja, se você é curador de um paciente, você tem que mostrar ao hospital ou à clínica que você está devidamente autorizado, né, de maneira legal a ter acesso a essas informações. Bom, mas e se o paciente acabou indo a óbito? A família então não vai poder ter acesso aos documentos dele? Bom, pessoal, é claro que pode. Os sucessores legais, mediante a comprovação através de documentos oficiais, vão poder ter acesso então à documentação hospitalar do paciente. Muitas famílias acabam instituindo o seu representante, um advogado. Obviamente que ele, após ter feito todas as etapas legais, vai poder ter acesso às informações. E por que devemos ter tanto cuidado nas informações a serem fornecidas para as pessoas? Primeiro, pessoal, que existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei foi criada em agosto de 2018, mas só entrou em vigor em 2020. Ela tem basicamente como critério garantir a privacidade e as informações de cada pessoa. E um dos objetivos dessa lei é evitar justamente que informações que sejam consideradas sigilosas
sejam divulgadas de maneira leviana, causando constrangimento ou qualquer outro tipo de dano ao paciente. E aquela conversinha de corredor, aquela conversinha às vezes ali na hora do café, que alguém comenta sobre um paciente, fala que viu alguma coisa. Como é que fica isso? Bem, pessoal, qualquer informação que corra dentro de uma unidade hospitalar corre o risco de representar uma quebra de sigilo. Então, qualquer conversa de pessoas que não são ligadas diretamente à assistência do paciente, né, ou que fazem comentários, ou querem saber, e na grande maioria mais por pura curiosidade, pode sim acabar representando uma quebra de sigilo e pode, com certeza, acabar sofrendo algum tipo de processo. Então, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado para quem você fala e principalmente com os objetivos que você está divulgando essa informação. Bem, mas hoje em dia é muito comum a gente querer bater foto dentro da unidade, né, fazer a gravação de algum vídeo durante algum atendimento, e isso aí pode dar algum problema? Sim, isso pode dar algum problema. Vejam bem, a quebra de sigilo ela não é só do prontuário, é de qualquer informação ou qualquer situação que demonstre ou que exponha o paciente, né, quebrando a sua privacidade. Para isso, hoje existe uma série de regras para divulgação de imagens, de autorizações. Então, se você não tem conhecimento, informe-se como funciona antes de publicar qualquer tipo de foto, filme sobre os seus atendimentos. Então, lembre-se, pessoal, aquela informação que você recebe do seu paciente, ela é privativa. Ela só deve ser utilizada para fins de tratamento e somente com as pessoas que vão estar envolvidas na assistência, viu? Então não fique divulgando informações para quem não é de direito. E eu volto a reforçar, por mais que você trabalhe dentro de um hospital ou você trabalhe dentro de uma instituição, isso não lhe dá autonomia para acessar prontuários, para entrar em unidades, para pegar informações. Se você não está ligado diretamente a essa assistência, se você não faz parte dessa equipe, lembre-se, o sigilo deve ser preservado. Bem, pessoal, então lembre-se sempre das boas práticas de enfermagem, né, no seu trabalho. Sempre proteja o seu paciente, guarde a informação com toda a segurança, evite divulgação leviana, não comente informações com quem não tem necessidade de conversar, que assim você vai estar se protegendo e evitando um grande transtorno. Se você gostou desse vídeo, então vai deixando o seu like, né? Comente aí o que você acha dessa situação. Hoje em dia, afinal de contas, várias pessoas divulgam nas redes sociais, né, muitos casos com pacientes e muitas vezes essas pessoas não estão pensando na questão do sigilo. Lembre-se, pessoal, o sigilo é algo extremamente importante e nós, como profissionais éticos, devemos salvaguardar todas as informações que recebemos. Veja bem, pessoal, orientar a família quanto ao tratamento não é nada ilegal. Afinal de contas, a gente tem que também dar uma informação de como que está o paciente, ou seja, o familiar dele. Né? Se é um paciente que está estável, se é um paciente que não está estável, se é um paciente que vai precisar fazer algum exame, se é um paciente que vai precisar de algum tratamento maior. Agora, isso não muda o fato de certas informações serem restritas. Então, quando a gente lida com pacientes que estão conscientes, orientados, né, que sabem bem tudo que está acontecendo, é pertinente a gente perguntar para ele quem ele vai autorizar a receber informações. Porque de repente ele pode ter uma linha da família, alguém lá que ele não quer que saiba o que está acontecendo. E isso vai ter que ser respeitado. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo, vai deixando aí nos seus comentários o que você achou. Conta aí para nós se você já teve alguma experiência aí que infelizmente teve problemas com essa questão de informações. Né? Curte o nosso canal, compartilhe, porque esse vídeo sim você não precisa ter sigilo, você pode compartilhar e se inscreva caso você não seja inscrito. Até o próximo vídeo.